Seja muito bem-vindo, querido amigo, querida amiga, à nossa aula, um estudo no breve catecismo de Westminster da Escola de Discípulos, aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Corbélia, estado do Paraná. Eu sou o pastor Lucas Leal e estarei conduzindo então a nossa meditação na nossa 19ª pergunta. Qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Vamos à leitura de 3 textos bíblicos. Primeiro, Gênesis capítulo 3, versículo 24 diz assim: E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E Efésios capítulo 2, versículo 3 também nos diz: Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E por último, Romanos 5, versículo 14 diz assim: Entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, podemos resumir da seguinte forma: que todo gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está debaixo de sua ira e maldição, e assim sujeita a todas as misérias nesta vida, a morte e as penas do inferno para sempre. A miséria do homem consiste basicamente em 3 coisas. A primeira delas, daquilo que ele perdeu, ou seja, o favor e a comunhão com Deus, quando Deus então o amaldiçoa por causa do pecado e o expulsa da sua comunhão no jardim do Éden. Segundo, daquilo sobre o qual ele foi posicionado, ou seja, o homem foi colocado debaixo da ira de Deus, da infelicidade e também da miséria. E por último, daquilo ao qual o homem está então sujeito, ou seja, da condenação eterna ao inferno. Na prática, tudo isso tem o seguinte efeito sobre as nossas vidas. 2 coisas. Primeiro, o efeito interior, que é viver sobre o domínio de Satanás, viver debaixo de uma cegueira espiritual, viver e ter uma dureza de coração e viver debaixo de todas as ansiedades desse mundo. E também viver sobre o efeito das coisas exteriores, que é estar exposto a todo tipo de catástrofes, debaixo de todas as calamidades, doenças, a perda do lar, a perda do sustento, enfim, de todo o mal que esse mundo tem produzido. Portanto, queridos, a nossa conduta e a nossa reação deve ser, diante destas coisas, buscar ao Senhor Jesus Cristo, porque é nele que nós encontramos paz, é nele que nós encontramos refúgio, é nele que nós encontramos refúgio sobre essas doenças, sobre as influências de Satanás. É nele que nós encontramos então o aplacar da ira de Deus, porque Cristo tomou sobre si naquela cruz o juízo de Deus, a ira de Deus, e agora já não há mais condenação para aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo. Apesar então do pecado ter nos reduzido à miséria, em Cristo nós somos reavivados. Em Cristo somos conduzidos da morte para a vida em abundância e a vida eterna. Que você encontre no Senhor Jesus Cristo refúgio e guarnição. Que Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima aula.